Seu filho ou alguma criança que você conhece pratica um esporte com muita frequência? Ele joga futebol com os amigos para se divertir, na escola, na escolinha de futebol, no clube, no final de semana, acaba jogando todo dia? Parece dedicação, parece saudável, né? Mas existe um fator de alerta aí. A gente precisa prestar atenção. Lembra que a criança não é um adulto pequeno, então todo esse esforço nela vai ter uma ação totalmente diferente. E essa criança pode sim estar em risco de algumas lesões. Eu sou o Dr. Bruno Massa, sou ortopedista e vou explicar para vocês que tem um porquê nessa história. Mas antes, já lembra, se inscreve no canal, não custa nada, é só clicar e a maioria das pessoas que assistem os vídeos não estão inscritas. Então vai lá, se inscreve no canal, dá um like no vídeo e acompanha que isso vai ser importante para cuidar dos nossos pequenos. Prática esportiva na infância é mais que recomendado. Vai trazer benefícios que todo mundo já sabe. Benefícios sociais, benefícios psicológicos, aumentando a autoestima, reduzindo depressão. Vai ter melhoras físicas, com melhora de postura, ganho de massa muscular, melhora da qualidade óssea. Previne até a obesidade. Mas é importante entender que existem diferenças entre a atividade física saudável e a atividade física competitiva. E aqui eu vou incluir essa atividade física sem descanso que muitas vezes as crianças têm, mesmo sem ter necessariamente a competição. A atividade física saudável, ela tem limites, ela tem descanso. A atividade física competitiva tende a tirar esse descanso. E isso é, na maioria das vezes, a causa da lesão. O descanso deve ser para as crianças de pelo menos 1 ou 2 dias da semana, evitando aquela atividade física específica. E por que isso é diferente na criança? Porque a criança não é uma miniatura do adulto que ela vai ser um dia. O corpo em desenvolvimento tem características diferentes e vai reagir às cargas de maneira diferente do corpo do adulto que já está pronto para isso. O osso, que ainda está se desenvolvendo, ainda está crescendo, tem características diferentes. Ele é muito mais plástico, muito mais cartilaginoso, e é claro que a depender da idade isso vai mudando. Ele cresce não necessariamente no mesmo ritmo que os músculos crescem, ou seja, existem durante esse crescimento alguns desequilíbrios temporários. Na região em que o tendão se insere, existe uma cartilagem de crescimento muito específica, chamada de apófise, e o excesso de carga nessa apófise pode gerar inflamação, as famosas apofisites, típicas dos pequenos atletas. A parte cardiovascular e neuromuscular ainda não estão plenamente desenvolvidas. Isso vai acontecer ao longo da infância e da adolescência. Então ele vai ganhar coordenação, postura, equilíbrio e a parte cardiovascular também vai se desenvolver. E o esporte vai ajudar muito nisso. Além disso, os hormônios ainda não são produzidos ou não estão sendo produzidos na mesma taxa que os adultos produzem. Ou seja, a musculatura e a parte cardiovascular não vão reagir da mesma maneira que o adulto reage. Ele não vai gerar, por exemplo, um aumento de massa muscular muito significativo. Isso é esperado no adulto. É como se eu tivesse uma construção de um prédio e ainda na base desse prédio eu já quisesse colocar todo o peso do prédio pronto. Isso não vai aguentar. É mais ou menos como uma criança que ainda está se desenvolvendo ter a mesma carga de treino de um adulto. Por isso que nenhuma criança vai se matricular na Smart Fit e sair fazendo musculação sem acompanhamento. Não é para ser assim. Então como funciona? Mesmo com atividades resistidas, lembra que a atividade resistida é interessante, eu já fiz um vídeo falando disso a partir dos 5 anos. Mas para os treinos específicos, recomenda-se que até os 11 anos ou próximo dos 11 anos, a gente não tenha necessariamente essa especialização. Isso é importante porque existem esportes que começam essa especialização muito cedo. Exemplo, a ginástica artística. É muito precoce essa especialização numa atividade extremamente demandante, então a gente precisa ficar de olho e precisa cuidar dessas crianças, porque a chance delas se machucarem é muito grande. Então o foco nessa idade, até cerca de 11 anos, é melhorar esse recrutamento muscular, fazer com que ela utilize isso de maneira mais eficiente e ganhe memória disso. Isso vai ajudar demais na coordenação, na postura, muito relevante. E é sempre com uma base daquela atividade, mas
um foco de brincadeira. Essas crianças não necessariamente vão focar naquela atividade específica. Se a gente tentar fazer isso de maneira muito precoce, a chance dessa criança cansar e se desinteressar por esse esporte é muito grande. Durante a puberdade no adolescente, já dá para a gente começar um treino mais específico, aumentando carga, ganhando um pouco mais de massa muscular. O corpo já começa a mudar, os ossos já estão mais estruturados, os músculos e os hormônios já começam a ser produzidos de uma maneira mais próxima do adulto, mas ainda precisamos ter cuidado. Excesso de carga pode gerar algumas lesões e após a puberdade você já tem um corpo mais preparado para essas atividades tanto específicas quanto com carga mais intensa. A gente já vê, por exemplo, isso vai variar obviamente de criança para criança, algumas que têm capacidade de atuar de maneira similar aos adultos. Se você vê nos esportes olímpicos, eventualmente alguma criança de 16 anos já competindo. Os guidelines recomendam que a gente evite a especialização antes dos 12 anos de idade. E calma, eu entendo que os futuros profissionais já começaram a treinar especificamente, entre aspas, aquele esporte antes dos 12 anos. Mas a questão é, não focar apenas nesse esporte. Outros esportes ou outros estímulos físicos vão trazer coordenação, vão trazer postura, vão trazer ganhos que vão ajudar inclusive naquele esporte. Isso é importante e ajuda na segunda recomendação, que é a criança evitar o mesmo esporte todos os dias. Ela precisa ter 1 ou 2 dias de descanso. E aqui é uma coisa importante. O descanso pode ser um, entre aspas, descanso ativo. O que eu quero dizer com isso? A criança pode fazer atividades, mas não na mesma intensidade e nem com os mesmos estímulos. A criança que joga futebol, ela não vai jogar vôlei, não vai jogar basquete, que tem corrida, que tem mudança de direção, mas ela pode nadar, por exemplo. Ela pode fazer o treino de coordenação resistido, a, entre aspas, musculação. Isso vai ajudá-la, que é exatamente a terceira recomendação. Você praticar esportes diferentes. Isso diminui a carga dessa super especialização precoce. E a última recomendação dos guidelines é justamente o sono adequado. Vale pra gente, vale para eles. É o momento em que a musculatura, os ossos, os tendões vão se recuperar. É o momento que vai haver o aprendizado, a incorporação daquelas atividades que ela praticou durante aquele dia. Agora, quais são os fatores de alerta que, se acontecerem, precisam de um olhar específico e especializado? Primeiro, uma dor que não melhora nem com repouso. Uma dor muscular eventualmente pode acontecer, mas em geral não é uma dor que incomoda no dia seguinte. Segundo fator, inchaço, vermelhidão, roxo. Não é para acontecer. Dor pontual, você tem dor à palpação de um tendão específico, de uma articulação, não é para acontecer. Queda do desempenho ou uma fadiga, um cansaço acentuado. Isso pode ser um sinal de alguma outra coisa. E por último, uma mudança de humor, desmotivação. Isso pode ser um sinal de overtraining. Acontece também com as crianças. Nós sofremos, as crianças também. E como a gente previne isso? Primeiro, periodização dos treinos. A gente precisa ter momentos de mais intensidade, menos intensidade, mais brincadeira, menos brincadeira, mais técnica, variar as modalidades esportivas, isso ajuda bastante. Segundo, valorizar o descanso e o sono. A criança precisa e o adolescente precisam entender que é importante descansar e que o sono também é fundamental para isso. Terceiro, fortalecimento muscular progressivo. A gente vai aumentar a intensidade conforme a idade aumentar, conforme a necessidade daquela prática esportiva também exigir. Quarto, a alimentação. Nós somos o que nós comemos, as crianças também. Então, para ganhar massa muscular, desenvolvimento ósseo, ela precisa da base, da matéria-prima. Isso vem da alimentação. E por último, ter a orientação de profissionais da educação física e da saúde, para que esse desenvolvimento seja tanto técnico quanto saudável. Esporte é saúde, mas na dose certa. A gente quer sim que essas crianças pratiquem esporte, tenham todos os benefícios do esporte, que eles pratiquem a vida inteira. Para isso, a gente tem que evitar lesões que podem afastá-los do esporte, podem desmotivá-los e, obviamente, ninguém quer que os nossos pequenos atletas se machuquem. Se você conhece algum caso de uma criança pequena ou de adolescente que praticava muito esporte e acabou se machucando, comenta aí. Vamos entender esse caso, vamos aprender com você também. E se esse vídeo faz sentido para você, então se inscreve no canal, dá um like no vídeo, compartilha para que essa mensagem chegue para um número maior de pessoas. E eu te vejo no próximo vídeo, porque afinal de contas, tudo tem um porquê.